Nós estamos às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018 e um fato que muitos têm notado é a polarização extremada que tem acompanhado essas eleições. E uma polarização que tem invadido o mundo cristão também. E essa polarização ela leva a alguns extremos. Algo que eu tenho percebido é que alguns têm dito que Jesus votaria em candidato X ou Jesus jamais votaria em candidato Y. E o que me assusta disso tudo é perceber que muitos ainda não entenderam quem foi Jesus, quem é Jesus. É interessante, uma vez eu ouvi uma entrevista do Luiz Felipe Pondé no Roda Viva, um Roda Viva bem antigo, e ele, que se diz ateu, foi questionado se Jesus viesse, aparecesse nos nossos dias, se Jesus seria crítico com a ortodoxia da igreja e seria amável com pessoas, homossexuais, bandidos, criminosos. E o Pondé deu uma resposta que na minha opinião, vai bem no ponto que nós precisamos chegar. Ele virou para repórter, para jornalista e falou o seguinte: olha, se nós entendermos de fato quem Jesus foi, nós vamos ver que ele não aliviaria para ninguém. Ele olharia para você e ele mostraria os seus defeitos. Ele criaria problema para todo mundo. Ele não criaria problema apenas para um grupo ou para o outro. Ele criaria problema para todos, porque ele é o único justo e perfeito, o único que cumpre integralmente a lei de Deus. Ele é o único que tem a capacidade de olhar e identificar o mais profundo do nosso coração. Por exemplo, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus, cada momento, age de uma maneira de acordo com o que exige aquele momento. Por isso, nos nossos dias, eu penso que muitos pacifistas, se Jesus encarnado estivesse entre nós, muitos pacifistas ficariam estarrecidos com o comportamento de Jesus, achando que talvez ele seja rígido demais. Lembre-se quando Jesus entrou no pátio do templo e ali ele expulsou aqueles vendedores de maneira áspera, rígida, expulsando e mostrando como aquilo era errado. Mas olhando para o outro lado, aqueles que são muito rígidos, muito ásperos, olhariam para Jesus e falariam que ele é muito pacifista, ou que ele é muito manso, que ele não é firme como deveria ser. E Jesus, de fato, com esses trataria de maneira diferente. Eu penso que esse é Jesus. Ele vem para contrapor aquilo que está no nosso coração. Um outro exemplo que me vem na mente dos evangelhos é uma disputa em que Jesus entrou e mostrando como era o coração daqueles que o acusavam, porque eles olhavam para João Batista, o grande profeta, e porque João Batista não tomava vinho, eles o chamavam de um asceta, extremista, rigoroso. Jesus, por sua vez, que tomava o seu vinho, o chamavam de um beberrão, de um glutão. Então veja, as massas nunca estão satisfeitas, porque elas fazem projetos do que elas querem como um líder, e Jesus Cristo não se enquadra nas nossas concepções humanas e pecaminosas. Nós temos que buscar nos conformar com a imagem dele e não fazer com que ele se conforme à nossa imagem. Para encerrar, eu quero lançar duas ideias que eu penso são muito pertinentes para esse momento, para nos ajudarem a pensar melhor e chegarmos a conclusões com respeito à fé cristã e às eleições. A primeira ideia é que nós precisamos distinguir muito bem a esfera religiosa da esfera civil. Esquecemos muitas vezes que a Bíblia ela mescla essas duas esferas. Então nós temos, por exemplo, leis no Antigo Testamento que diziam respeito à esfera civil. Nós temos Jesus no Novo Testamento mostrando que essas leis deviam estar na esfera civil, mas que na esfera religiosa nós devíamos agir de maneira diferente. Um exemplo, no Sermão do Monte, Jesus mostra que a vingança cabe a Deus e que quando nós somos ofendidos, nós devemos não revidar, mas virar a outra face. Jesus, obviamente, não está defendendo um tipo de pacifismo
que acabaria com os presídios, as penitenciárias, que acabaria com a punição de criminosos. Ele está falando numa esfera religiosa, de ofensas aos seus discípulos que seriam atacados por serem seus discípulos. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele não veio para revogar a lei e os profetas, porque até que passem céus e terra, nenhum i e nenhum tio passará da lei. Então eu penso que olho por olho, dente por dente, continua valendo como uma regra muito justa na esfera civil. É óbvio que nós, como cristãos, vamos perdoar, vamos estender a outra face, ou virar a outra face. Quando um pecador se aproxima de nós, nós não o condenamos, mas nós o acolhemos e oferecemos o evangelho, oferecemos a lei que condena e o evangelho que perdoa, mas se a pessoa cometeu crimes, ela tem que pagar por esses crimes, qualquer pessoa, inclusive um cristão. Essa é a lei. Eu penso que se nós não distinguirmos bem a esfera civil da esfera religiosa, nós vamos confundir Jesus Cristo com John Lennon. Eu fiz um comentário recentemente no meu Facebook exatamente a esse respeito. Muitas pessoas olham para Jesus Cristo e querem ver John Lennon. Jesus Cristo não era este pacifista que as pessoas têm pintado por aí. O erro é as pessoas não conseguem distinguir a esfera civil da esfera religiosa e muito menos a questão da defesa pessoal, que pode ficar para um outro vídeo no futuro. E a segunda ideia que eu quero trazer aqui é que nessa eleição nós não estamos votando para o cargo de Messias, de Salvador do universo. Esse cargo já está ocupado. Desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo ocupa esse cargo e para esse cargo não há eleição, porque o eleito é o Filho de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é o Redentor, não há ser humano que possa ser. Por isso, cuidado com as suas esperanças, com as suas expectativas, porque homem ou mulher algum poderão satisfazer aquilo que vai no seu coração, a não ser Jesus Cristo. Então lembre-se, nós já temos um Salvador, nós temos um Redentor. O reino de Deus tem um Rei perfeito e justo que rege com a palavra do seu poder, que expande o seu reino por sobre a terra. Então, que nós possamos tranquilizar o nosso coração, nos prepararmos e votarmos com muita consciência, lembrando que estamos elegendo administradores, pessoas que são falhas, pecadoras, e que nós possamos de fato confiar em Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente abaixo, compartilhe também com os seus amigos, familiares, se você desejar. E se você tem alguma ideia de tema que gostaria que nós abordássemos aqui, deixe nos comentários. Certamente será muito bom poder atender às demandas, às dúvidas de todos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.